São 6 da manhã de segunda-feira, dia 16 de abril. Estamos embarcando aqui no barco Sultan I para ir para a ilha de Patmos. Isso aqui são brasileiros. Ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem. Vamos nos afastando da costa. Ali está a cidade de Kusadasi, onde passamos a noite. E aqui é o mar Egeu. Hoje, agora pela manhã, tempo nublado, mas esperamos bom tempo. Embarcou aqui no navio um esquimó rumo à Groenlândia. Pois ele me salvou, também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna irmão estou eu e tenho a salvação. País da Grécia, se aproximando da ilha de Patmos. Lá está a bandeira da Turquia. Aqui é a bandeira da Grécia.
desembarcando na ilha de Patmos, onde o apóstolo João esteve degradado por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Hoje uma ilha muito bonita, muito aprazível, bem povoada, naquele tempo completamente inóspita, completamente insalubre, e aquele homem já bastante idoso, octogenário, estava aqui aparentemente abandonado, mas o Senhor Jesus veio ao seu encontro e mostrou que não apenas estava com ele, mas estava com a sua igreja, com o seu povo em todos os tempos. Bom, gente, é o primeiro momento nosso dos dois grupos juntos. Eu quero, em primeiro lugar, apresentar os grupos um ao outro, né? Há um grupo que já está junto há mais tempo. Estivemos na Jordânia, em Israel, demos um giro aqui pelo setor das 7 igrejas. E há outro grupo que está servindo aqui na Europa e que veio com o pastor William para a gente se encontrar aqui. Eu gostaria de ter mais tempo, gostaria que nós tivéssemos mais tempo juntos, mas lamentavelmente não foi possível. Mas graças a Deus que temos este, né? Amém. Então o pessoal que está comigo há mais tempo é um grupo pequeno e bem heterogêneo. São pessoas de várias igrejas e de 3 estados diferentes, não é? Então, da L2, não sei. Eu vou apresentar os missionários primeiro, fica mais fácil. Não é? Bom, o pastor William você já conhece, é o pastor vice-presidente da L2, diretor de missões. Foi quem organizou toda essa viagem para nós. Foi ele que pacientemente esteve lá bastante tempo lutando para que tivéssemos o melhor roteiro possível. E nossa intenção é que estivéssemos todos juntos por todo esse tempo, mas não foi possível. O que eu tenho aqui na mão, pastor William, é uma pequena lembrança da Jordânia, para você. Tá certo? Aleluia, a camiseta da Jordânia. Aleluia. Jesus é bom, que maravilha. Muito obrigado. Aí, ó. O pastor William foi que organizou toda a viagem, depois ficou igual Moisés, não pôde entrar na terra prometida. Pode ver. Junto com ele está a sua filha Rebeca. A Rebeca esteve nesses últimos meses estudando em Portugal. Ela concluiu o seu curso, depois disso teve um trabalho aqui na Grécia. Então a Rebeca está conosco aqui, uma alegria. A sua mamãe deve vir depois, né? Mas aí já não nos encontra. Em outro lugar. O casal Márcio e Adriana servem na cidade do Porto, em Portugal, e são responsáveis pelo nosso trabalho no país. Eles trouxeram a Vitória, eles têm mais 2 filhos, né? Ficaram lá em Portugal. Servindo na Espanha estão Almir e Josi, e o Samuel, filho deles, não pôde vir, né?
Tomi, Josi e Samuel estão em Vic. Lá perto de Barcelona nós estivemos. Passamos um dia lá em Barcelona, estava chovendo, frio, a beça, uma correria só. E aqui na Itália estão o pastor Daniel Magnini, sua esposa Suzana. Tem 3 filhos, estão na cidade de Monza, perto de Milão, aqui na Itália. Então esses são os missionários que estão servindo aqui na Europa. Tem mais uma moça servindo Inês Pereira de Sinfãs, lá perto do Márcio. Ela não pôde vir, porque ela está ainda em fase de legalização, regularização da documentação, então não pôde estar conosco. Eu fico muito feliz de vê-los, né, e ter esse tempo junto que é tão difícil a gente ter, né? Que bom a gente estar junto outra vez. Bom, o grupo que está comigo do Rio Grande do Sul está o nosso querido evangelista Lucas, que é um grande amante da obra missionária, um grande apoiador com a sua família. Aí está o filho Jeter, também é pastor lá no Rio Grande do Sul, lá na região de Ijuí, Santa Bárbara, e são pessoas parceiros mesmo na obra missionária, gostam da obra de Deus e servem com muito prazer. Do Rio de Janeiro veio Nessi, né? Ela é irmã de uma missionária que está hoje na Espanha, né? Está em Sevilha. Quando eu vim a Portugal a primeira vez, a irmã dela morava em Lisboa, né? Pastor Cristóvão Colombo. Você ouviu falar do pastor Cristóvão Colombo? Não é da Miriam? É irmã da Miriam. Já passaram por casa. Bom, de São Paulo está o Fábio Saito, que da companhia que nos deu todo o suporte para a viagem e que tem nos ajudado, a Travel Club tem nos ajudado em outras viagens a Israel. Naquela do ano passado ele estava, né? Vocês viram? Ele está conosco. Ele também é missionário da nossa igreja, né? Ele é missionário, chamado para trabalhar com judeus, e tem sido uma bênção apoiar o trabalho do Ministério do Fábio. Ele vive em São Paulo. E de Brasília nós temos da L2, nosso irmão Gabriel, sua esposa Maria de Socorro. Eles são de uma igreja filha da L2, lá da igreja do pastor Botelho, em Águas Claras. Temos o Ailton e a Socorrinho, também ela já serve lá na L2 há muito tempo. Também, o que mais? A Helena de Oliveira, da Adna, daquela família das Pequeno, né? Tem umas 30 bolsas aí. E é uma família que ama a obra de Deus, uma família de pioneiros da obra do Senhor lá na Paraíba, depois serviu também no Rio de Janeiro, São Cristóvão, hoje está em Brasília, né? Ela foi uma das que desceram as águas do Jordão. Eu estava falando de Helena. Helena é pastora lá na L2 e é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde a época lá de São Cristóvão, depois Maranhão. Ela já está em Brasília há bastante tempo. E a Helena tem sido uma bênção lá na L2 e tem feito várias viagens missionárias com a gente. Está aqui. Também está meu filho Misael, irmão, né? E sua esposa Vanessa. E apresentei todo mundo. O pastor Valdeci. Eita, Valdeci. Pastor Valdeci Santos Almeida, preside uma igreja ali pertinho de nós, na L2. Né? É um amigo bem antigo, ele foi ovelha do meu pai ainda, em Feira de Santana, lá em 1940. Representando Feira de Santana, na Bahia. Brasília, representando a Bahia, Feira de Santana. É um grande amigo, e é muito bom tê-lo aqui com a gente. Pois bem, gente, por que estamos aqui? Vocês sabem, vocês são todas pessoas comprometidas com a obra de Deus, com o Evangelho, amam a palavra de Deus
e sabem perfeitamente o que significa Patmos para o povo cristão. Aqui esteve o apóstolo João, na sua idade bem avançada. Ele foi pastor aqui em Éfeso, onde nós estivemos, e é chamado na Bíblia de o discípulo amado. Ele tinha uma ligação muito especial com Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, dentre esses muitos ele tinha 12 apóstolos. Desses 12, havia 3 com que ele se relacionava mais intensamente, e João, dos 3, era o mais ligado a Jesus. E esse apóstolo muito querido do Senhor, ele foi deixado como uma espécie de apoio, vamos dizer, apoio moral para a igreja dos 12, porque os outros 11 foram assassinados e ele foi sendo deixado. Eu creio que Jesus deixou como um apoio para a igreja, não é? É curioso que daqueles 3 discípulos, aqueles 3 apóstolos com quem Jesus se relacionava mais, um foi martirizado rapidamente, né? Quem foi ele? Tiago, né? Tiago, que era justamente o irmão de João. Né? Dos mais apegados a Jesus. Esse já no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele é degolado por ordem de Herodes. Tem o João, que foi o último, e tem o Pedro no meio, não é? Então, para mostrar que para o Senhor Jesus, o que conta mais não é a extensão do nosso ministério, é a qualidade dele. Talvez a gente, se fosse eu, se fosse você, né, tivesse que conviver mais intensamente com 3 das pessoas mais achegadas a você, você não iria investir tanto em alguém que você sabia que poucos anos depois iria morrer. Mas Jesus investiu tudo em Tiago, como investiu nos outros 2, porque, volto a dizer para ele, o mais importante é a qualidade do ministério. E João, então, foi essa pessoa que, no final da vida, tinha uma palavra de muito carinho para a igreja. Quando a gente lê suas cartas, a gente vê como ele era uma pessoa afetuosa, se dirigia aos crentes como filhinhos, né? E falava muito sobre o amor fraternal, incentivava demais o amor entre os crentes. Esse discípulo, então, no final da vida, é colocado aqui e parecia que era o fim da igreja, mais uma vez, né? Mais uma vez parecia que era o fim da igreja. E ele diz, em Apocalipse, no capítulo 1, eu vou ler, né, mais uma vez, você já deve ter lido muitas vezes esse texto. Revelação de Jesus Cristo. A primeira palavra do livro de Apocalipse é revelação, que em grego, professora de grego. Eu não lembro. Apocalipse, né? Esse livro tem esse nome porque a primeira palavra dele é Apocalipse. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou a João, a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, outros, da parte de Deus. Desculpa, eu estou igual o irmãozinho da história que estava lendo a Bíblia e o vento passou, né? Graça e paz a vós, outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todos o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, então nessa ilha aqui, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, naturalmente que quando o imperador romano coloca aqui uma das figuras mais proeminentes da igreja, ele quer mostrar força, ele quer intimidar a igreja. Ele quer dizer: não ousem desafiar o Império Romano, né? E é assim que nós tratamos quem ousa se levantar contra nós. E a gente sabe que uma das razões é porque o cristianismo era contra a adoração a qualquer outro Deus que não o verdadeiro, e o César gostava de ser adorado, né? Então isso trouxe a ira deles, isso trouxe a perseguição, e o apóstolo estava aqui. Talvez a igreja pudesse mais uma vez perguntar: agora parece que é o final. E quando o João está aqui sozinho, ele ouve essa voz muito forte atrás dele. Quando ele se volta para ver, então ele tem essa visão gloriosa. Ele vê o próprio Jesus caminhando no meio de 7 candeeiros de ouro e tendo na sua mão direita 7 estrelas. E ele diz que ele caiu como morto, mas então a mão o levantou, dizendo: não temas. E era a própria voz do Senhor Jesus para dizer: eu sou o que vivo e fui morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Penso que isso encheu de ânimo o nosso irmão João, apóstolo, e ele teve uma mensagem para mandar às igrejas de todos os lugares, de todos os tempos. Ao longo dessa viagem, que eu gostaria de ter tido os missionários conosco, o pastor William fez todo o empenho, mas realmente não foi possível, né? Nós então tivemos a oportunidade de visitar as ruínas da cidade onde estavam essas igrejas e aprendemos muito. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar a oportunidade para vocês, missionários, também percorrerem a Turquia. As descobertas para nós foram muito profundas. Para mim, particularmente, e eu creio que também para os outros, a noção de que a Turquia está para a igreja o que Israel está para o Antigo Testamento, né? Porque a terra de Israel está para o Antigo Testamento. Porque o Evangelho floresceu aqui, isso aqui era o mundo. Isso aqui era o mundo ocidental, isso aqui era um entroncamento para o mundo todo. Tanta coisa eu podia dizer, mas o tempo não permite, não é? Então, havia muitas outras igrejas, mas essas eram as que estavam localizadas nas principais cidades. Por exemplo, Éfeso, a primeira cidade, era a capital de toda a Ásia Menor.
toda essa região que corresponde hoje à Turquia. E o Império Romano investiu muito nisso aqui, porque isso aqui para eles era muito precioso. Né? Éfeso, Pérgamo era um grande centro cultural, onde havia a segunda maior biblioteca do mundo, né? Só perdia para Alexandria. E assim por diante, cidades estratégicas, cidades importantes, aí estavam as igrejas. E o Senhor Jesus usa estas igrejas como um exemplo para as igrejas de todos os tempos, né? Em todos os lugares. E a cada uma delas Jesus mostra que conhece profundamente o que se passa nelas. E o Senhor Jesus mostra os perigos que aquelas igrejas corriam. E o Senhor Jesus valoriza o que elas possuíam de positivo. E o Senhor Jesus dá uma promessa aos vencedores de das igrejas de todas as circunstâncias. Mesmo a igreja de Laodiceia, uma igreja que o Senhor Jesus reprova firmemente, o Senhor Jesus ali tem pessoas que ele tem esperança de que sejam vencedoras e faz promessa aos vencedores. Então é possível vencer em qualquer situação, em qualquer circunstância, se nós devotamos ao Senhor Jesus o nosso amor, a nossa lealdade. É possível vencer, sejam quais forem os perigos. Aparentemente, o maior perigo era a perseguição do Império Romano. Mas Jesus mostra que não era. O maior perigo não. O maior adversário não era Roma, o maior adversário era o diabo, né? Que às vezes usava a força bruta, mas essa não era a hora que ele era mais perigoso. A hora que ele era mais perigoso é a hora que ele se infiltrava na igreja com ensinamentos errados, com o esfriamento do amor dos crentes. Era aí que a igreja corria perigo. O maior perigo. E em todas as cartas que Jesus envia, né, quando se trata de perseguição, o Senhor Jesus só diz: eu estou contigo, te fortaleço, não é? Parabéns porque você não retrocedeu. Mas quando é a questão da heresia, a questão da frieza do amor, aí o Senhor Jesus disse: cuidado, você está correndo um seríssimo perigo. Então a gente tem muito o que aprender com estas cartas que Jesus enviou às igrejas, tanto para a nossa vida particular, porque cada um de nós pode ser uma igreja dessas aqui, não é? Como também em nossa vida como igreja, como povo de Deus. Nós estamos naquilo que nós entendemos ser o finalzinho, a reta final da jornada da igreja na terra, e nessa reta final o povo de Deus seja firme, o povo de Deus seja leal, o povo de Deus seja fiel, né? E o povo de Deus somos nós. Somos nós mesmos, não é? Sejamos fiéis, sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor Jesus está no meio do seu povo. O Senhor Jesus tem na sua mão direita o pastor de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja sofrida. Tem na sua mão direita o pastor de Filadélfia, a igreja missionária, a igreja fiel. O Senhor Jesus tem na sua mão direita o pastor de Sardes, que tinha nome de que vivia e estava morto. O pastor de Laodiceia, não é? Que dizia: rico sou e de nada tenho falta. Não é? O Senhor Jesus tem a todos nós na sua mão direita e quer que todos nós saiamos vencedores. A promessa não é para os que lutam. A promessa é para os que vencem. Amado, amada, sejamos fiéis. Amém? E recebamos a recompensa com toda certeza. Deus Amém. abençoe a todos. Glória a Deus. A alegria de estarmos juntos. Amém.